Galápagos, recebam ele, Bruno Paluco! Sejam bem-vindos a mais um Ilha de Galápagos ao vivo. Só que hoje não tá ao vivo e eu tô sozinho, ó. Não tem ninguém aqui comigo. Eu vou explicar agora o porquê que tá diferente hoje, tá? Eu tô numa viagem, eu estou em Maceió nesse momento, tá bom? Então eu estou viajando e com essa viagem eu não posso levar o meu notebook porque eu não tenho money to spend, money para gastar em peso na bagagem. Eu também nem sei se tem internet aqui onde eu tô, porque eu estou agora. Esse vídeo foi gravado antes, esse recado está sendo gravado antes, porque a gente pensa em vocês, a gente quer deixar tudo certinho. Só que para não passar em branco, o que, que a gente preparou? A gente preparou um especial do Matheus. Tem 1h30 de Matheus para vocês assistirem deliciosamente, cara. Eu assisti umas 2 vezes já, então assisti 3 horas de Matheus, de tão maneiro que ficou, beleza? Então acho que vocês vão adorar o que vai vir depois, beleza? E aproveitando esta oportunidade, eu tenho um recado para vocês, tá bom? Em vez de ser de domingo o Ilha de Galápagos, que é toda vida, até hoje foi assim, domingo às 8, a gente vai mudar o horário. Então será de segunda às 7 da noite. Na verdade, ainda não sei, vocês vão ter que acompanhar nas redes sociais, porque a gente vai acabar avisando em qualquer lugar, tá bom? Mas por enquanto tá de segunda às 7 horas da noite, tá bom? Por que a gente vai mudar o horário? Por conta do a gente vai pegar o horário nobre da Twitch, tá bom? O horário nobre de todas as plataformas, na verdade. Não só da Twitch. Porque de domingo é o período que tem menos gente na Twitch. Então como a gente quer atrair público, a ideia é essa, né? A gente tá fazendo um show, a gente quer que as pessoas vejam isso. Então a gente quer que atrair público. E segunda-feira, como os nossos data scientists, que sou eu, decidiu não, percebeu através dos dados, né? A gente percebeu que segunda-feira é o horário que tem a melhor rate, a melhor taxa de pessoas assistindo lives, tá bom? Nesse horário que eu falei, das 19 às 20 horas, das 7 da noite às 8 da noite, beleza? Então eu acho que todo mundo vai conseguir assistir. Se não conseguir, fala pra gente, a gente quer saber de vocês também, que a gente, querendo ou não, a gente tem vocês como os fiéis telespectadores, não é verdade? Então, por favor, dê esse feedback pra gente. E se pra você vai ser melhor, também fale pra gente. De qualquer forma, a gente a gente quer que vocês nos digam o que vocês pensam, beleza? Então, fica agora com o recadinho do Matheus. Recadinho não, na verdade, né? O especial do Matheus, de 1h30, vocês vão adorar. E aqui pode colocar foto minha se eu mandei foto minha, meninos. Não sei se esse vídeo vai ficar com os meninos. Pode pôr foto minha aqui. Eu tô na praia agora. Ah, tem uma senhora, caralho. É nóis então. Falou, irmão. Meus jovens, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Então, gente, vamos lá. Agora, a gente vai deixar um pouco de falar da história do Brasil, tá? Entendendo que o Brasil, a gente encerra esse ano falando da abolição, dos impactos que a abolição gerou para o Brasil, tá? Ano que vem a gente retoma falando da proclamação da República, então a gente vai retomar alguns temas relacionados às questões da abolição, mas agora que nos interessa mesmo conversar é sobre o final do século XIX e o que está acontecendo no mundo ali no final do século XIX. Porque é o seguinte, as transformações que ocorreram lá, elas estão refletindo até os dias de hoje. Especialmente porque é nessa época que acontece a segunda Revolução Industrial e o início de um processo político-econômico chamado de imperialismo. Então, vamos lá, já pode abrir o livro aqui na página 253 para a gente começar a conversa, tá bom? Abriram 253? Qualquer coisa, uma pausa? Fechou, ótimo. Então vamos lá, para início de conversa, o que é essa segunda Revolução Industrial? Ela é uma transformação no modo de produzir,
e no modo de administrar as empresas. Certo? O consumo continua sendo o mesmo. As pessoas precisam de produtos que não existem nas casas delas, em vários ambientes em que elas convivem, elas precisam trabalhar para ter dinheiro para comprar esses produtos. Então, o consumo é a mesma dinâmica. Só que a dinâmica de produzir, o que produzir, como produzir é outra. E a administração, o modo como você gerencia as empresas, o modo como essas empresas vão coletar dinheiro para investir na produção, é totalmente diferente. E é essa a diferença que nós iremos estudar agora, tá bom? Então, para começo de conversa, o que muda na indústria? Aqui nas páginas 253 e 254, vocês vão observar que temos 3 mudanças fundamentais, certo? Primeira de todas, na metade do século XIX, aperfeiçoa-se o processo de fabricação do aço. Tá? E o que é o aço? O aço é uma liga metálica, é uma liga de ferro que recebe muito carbono e ela acaba ficando mais maleável e resistente. Maleável, resistente e mais leve, o que possibilita a criação de novos equipamentos para a indústria, novos armamentos para as guerras e novas peças de construção para a indústria civil. Então, o aço ele faz uma revolução gigantesca na indústria. E é graças ao aparecimento do aço que será possível desenvolver outros equipamentos que serão extremamente revolucionários. Por exemplo, alguns anos depois do aperfeiçoamento do aço e seu barateamento, existirá a produção, ou melhor, existirá desenvolvimento de uma peça eletrônica chamada de dínamo. E qual que é a utilidade do dínamo? Produzir eletricidade. Essa é a função dele. E o aperfeiçoamento do dínamo vai possibilitar a criação de inúmeros outros equipamentos elétricos. A exemplo, o aperfeiçoamento da lâmpada elétrica. A lâmpada elétrica ela já vinha sendo testada e já existiam protótipos do desenvolvimento da lâmpada, antes mesmo da criação do dínamo. Porém, com o Thomas Edison, a lâmpada vai surgir, vai se tornar um equipamento fundamental para as nossas vidas. Tanto é que eu estou gravando essa aula agora às 11h30 da noite, utilizando uma lâmpada que está iluminando a minha sala aqui, né, meu escritório, para que eu possa gravar um vídeo para vocês. E vocês estão assistindo essa aula porque existem microlâmpadas no seu celular, no seu computador, no seu tablet, que permite que você veja a cara deste professor que vos fala. Certo? Essa cara meio acabada aqui. Mas isso é assunto para outro momento. Não vou discutir minha cara acabada agora não. Tá bom? E um outro produto que vai ser extremamente revolucionário e vai criar uma nova indústria, um novo ramo industrial, será o desenvolvimento dos motores de combustão interna. Os motores ciclo diesel e ciclo Otto. Bom, só para deixar claro para vocês, o motor de combustão interna ciclo diesel é o motor a diesel, que você vai lá no posto, coloca o diesel e ele funciona. E o ciclo Otto é uma gasolina. Certo? Nessa época também foram existiam os motores elétricos movidos através do dínamo, mas que já era uma outra pegada. O que é interessante observar é que esses motores ciclo Otto, ciclo diesel, darão espaço para o desenvolvimento não só da indústria automobilística, como da indústria petroquímica. Especialmente porque o desenvolvimento desses motores possibilitará a criação da indústria automotiva.
E a indústria automotiva ela é altamente dependente de petróleo, tanto como fonte de energia, como fonte de lubrificação, como fonte de matéria-prima para criar partes internas, como correia, painel, volante, certo? Fazer parte da vulcanização da borracha que fará os pneus, parte da lubrificação que vai garantir o funcionamento do motor, entre N outras coisas que a própria indústria petrolífera, através do refino do petróleo, gerará. Aqui nós temos o senhor Henry Ford com o modelo F. O modelo F é um dos primeiros carros produzido pela Ford Motor Company. Beleza? E um detalhe curioso aqui. Os carros nessa época, quando você comprava um carro, você recebia ele desmontado, você tinha que montado, tá? Tanto que normalmente as lojas que vendiam esses carros, você contratava um mecânico da loja para que ele montasse o carro para você, certo? Que é uma curiosidade bem interessante, né? Hoje em dia, você compra um carro, ele já vem bonitinho, só colocar a chave da partida e vai embora. Beleza? E isso aqui vai ser fundamental, a criação do automóvel, já que será criado um veículo de transporte, ou melhor dizendo, um equipamento de transporte independente, autônomo, particular. Você não depende mais das locomotivas, dos barcos, das carroças e carruagens para te levar para qualquer lugar. Beleza? As carroças e carruagens, elas tinham cavalo, você tinha que ficar trocando cavalo, o cavalo cansa. Não, a partir da criação desse novo veículo, alimenta e toca o barco. Se vocês quiserem, agora em outubro vai começar no History Channel, para quem tem o History, quem não tem, consegue achar no YouTube gratuito, a exibição de um mega documentário falando sobre a criação do carro da indústria automobilística. Desde ali, do diesel e do Otto, criando os motores de combustão, até os dias de hoje. E as transformações que o automóvel gerou na nossa sociedade. Então fiquem atentos que, se eu não me engano, começa no próximo domingo. Correto? Além dos transportes, a própria criação da energia elétrica vai permitir um aperfeiçoamento da comunicação. Por exemplo, vou avançando no uso da energia elétrica e no avanço do conhecimento sobre as ondas eletromagnéticas, serão criados novos sistemas de comunicação, como o telégrafo, o telefone e, futuramente, o rádio. Tá? Tudo isso daqui vai ser uma transformação gigantesca no modo como as pessoas se comunicavam, como as pessoas emitiam informação e recebiam informação. Algo tão transformador que o seu ápice é o mecanismo que a gente está usando hoje em dia, a internet. Esses aqui são os primórdios desse sistema que nós conhecemos hoje em dia. Inclusive, para ter a comunicação do telégrafo, que vai surgir ali em 1836, serão estendidos através dos oceanos cabos de cobre. Hoje em dia, esses cabos de cobre, grande parte deles, foram substituídos por cabos de fibra ótica, que é o modo como a gente usa a internet. Essa aula que eu estou dando para vocês, ela está gravada lá na Califórnia, nos servidores da Google. E nós aqui para acessarmos, vocês aqui para acessar esta aula, esta videoaula que eu estou transmitindo, vocês estão acessando lá na Califórnia, o servidor da Califórnia, para assistir uma aula que foi gravada na mesma cidade que vocês estão assistindo essa aula. Olha que interessante. E tudo isso usando uma conexão de cabos ultramarinos. Não pelo ar, como a gente imagina que a internet é uma rede
que fica ali nos satélites no mundo. Não! Toda essa comunicação que a gente está usando, especialmente por conta de ser o Google, dos provedores que a gente usa aqui no Brasil, grande parte dela, em torno de 80%, é através desses cabos ultramarinos, ou transoceânicos, como eles também são conhecidos. Tá bom? E bom, aqui a gente tem uma rixinha, né, entre o Antônio Meucci e o Alexander Graham Bell. Tá? Uma briga muito interessante. E uma curiosidade aqui sobre essa briga: o Graham Bell, ele era muito amigo de Dom Pedro II. Tanto é que um dos primeiros telefones a serem instalados no mundo foi no Rio de Janeiro, numa linha direta entre a Quinta da Boa Vista, que era a sede do Império Brasileiro, com o Palácio das Laranjeiras, que era a casa da Princesa Isabel de Bragança. Então isso aqui é uma coisa curiosa para a gente ver, apesar dessa disputa que existe entre os dois. Até aqui a gente conversou sobre essa parte produtiva, tá? Essas transformações produtivas, que vai mudar no mundo essa produção com novos produtos, novas artimanhas, novos itens para a nossa sociedade. Porém, tudo isso que a gente discutiu, todas essas transformações, elas serão extremamente caras, extremamente complexas de serem feitas. E para isso será necessário, a partir de então, uma nova estrutura administrativa e financeira. Tá bom? E que nova estrutura será essa? A gente vai falar do surgimento de mega estruturas de capital, gigantescas, associações imensas, que elas serão divididas em 3 grandes grupos que acredito que vocês já tenham visto com o professor Silas: o trust, o cartel e a holding. Tá bom? Só uma linha geral aqui, eu vou dar uma lida para vocês, e essa definição está na página 255, tá? O trust é uma associação de várias empresas em apenas uma, que passa a dominar todas as fases de produção. Aqui o trust a gente pode dizer que é a formação de um monopólio, beleza? Já que ele vai controlar tudo da matéria-prima à comercialização. Obviamente, impondo o preço em todos os setores envolvidos nesse processo produtivo. Tá? Ou seja, quando a gente fala de telecomunicações, normalmente são trusts que irão aparecer. Sistema bancário, trusts. Certo? Por exemplo, quando a gente observa aqui, nessa imagem que aparece para vocês na 255, do Andrew Carnegie, Pierpont Morgan e William Rockefeller, nós temos aqui tanto o Morgan quanto o Rockefeller, eles tinham trusts. Eles controlavam todo o processo. O Rockefeller, ele criou um dos maiores monopólios da história. Inclusive, é por causa do Rockefeller que o monopólio é proibido no capitalismo. Porque ele sozinho chegou a controlar mais de 80% da produção da extração e do refino do petróleo nos Estados Unidos. Mais de 80%. Chegou a um ponto que ele estava comandando o governo. Porque simplesmente, se alguma cidade, algum estado, ou até mesmo o governo federal dos Estados Unidos fazia alguma coisa que ele não gostava, ele simplesmente travava o envio de petróleo ou de derivados do petróleo para aquela região. Ou para o governo. Travava. Certo? O Morgan, ele começou a decidir para onde o dinheiro ia. E também vai ser impedido de continuar isso. O Carnegie também. Certo? Outra estrutura que a gente observa nesse novo capitalismo é o surgimento dos cartéis. Beleza?
E os cartéis são o quê? São conjuntos de empresas independentes do mesmo ramo que elas se unem para proteger o mercado de concorrentes. Então, elas vão e definem preços, definem regras de concorrência e definem regras de como agir dentro do mercado. Tá legal? Imagina aqui, só para ficar mais tranquilo para vocês, o que é o cartel. Imaginem que em Mogi, todos os postos de gasolina pertencem a cinco donos. Certo? E esses 5 donos, eles se reúnem para falar, então, ó, vamos deixar o preço da gasolina, do álcool, do diesel, o mesmo em todos nós aqui, tá certo? E a gente também oferece em determinados bairros, ó, na Vila Oliveira, Zezinho e Luizinho, seus postos lá podem oferecer lava-jato, lavagem de carro. O Guinho, Luizinho, vocês só podem oferecer isso lá em Brás Cubas. Pedrinho, os seus só podem oferecer lavagem de carro em César de Souza. E acabou. Tá bom? Beleza? Agora, a outra estrutura é a holding. E a holding, ela é um pouco diferente. Por quê? Enquanto no trust é uma associação de várias empresas em uma só, a holding vai ser uma empresa que vai surgir, tá, da associação de inúmeras empresas. Então, inúmeras empresas vão ser unidas em torno de uma só. Normalmente, uma holding, ela começa como uma empresa que vai comprando outras para se estruturar e surgir como uma grande empresa que ela é dona de marcas. Hoje em dia, nós temos inúmeras holdings. Uma das mais famosas é a Unilever, tá? Que faz desde shampoo a produtos de limpeza da casa, de higiene pessoal, produtos que nós consumimos, que nós comemos, tá? Por exemplo, a Unilever produz o sabonete e o shampoo Dove e também produz os sorvetes da Que Bom. Ok? Então, isso é uma grande holding. Beleza? Tá bom? Então, tudo isso vai criar uma nova estrutura no capitalismo. Uma estrutura que vai gerar um capital gigantesco, vai demandar muita força e vai demandar cada vez mais com o mercado consumidor e recursos para sustentar esse dinamismo. Esse dinamismo de cada vez crescer mais, cada vez ter mais, cada vez ser mais. E esse dinamismo ele vai receber o nome. Ele receberá o nome de imperialismo. Bom, as características do imperialismo são básicas. Todo país imperialista, ele está em busca de oportunidades de investimento para os seus capitais. Mercados produtores de matérias-primas. Mercados consumidores de manufaturados. Quer ouro e diamante, especialmente das minas pouco exploradas ou não exploradas no continente africano, além de terras e mão de obra barata para trabalhar na exploração mineral e também na exploração de artigos alimentícios tropicais. Exemplo, café, açúcar, amendoim, cacau, tabaco, frutas como banana, laranja. Ok? Esses países querem isso. E aqui a gente começa a observar algumas coisas curiosas. Por exemplo, o Brasil não era um grande produtor de açúcar e depois de café? Aqui, para ofertar esses produtos para o mercado imperialista que emerge
no século XIX. O Brasil não passa a ser forçado a aceitar a abolição da escravidão, porque o Brasil é um mercado consumidor gigantesco de interesse para a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, tá bom? E esses países imperialistas, especialmente os países europeus, os Estados Unidos e o Japão, começam a ver, tanto na Ásia quanto na África, territórios em potencial. O continente americano já era meio que de exclusividade, vou colocar aqui entre aspas, tá? Exclusividade, de exploração dos Estados Unidos, desde o começo do século XIX, com o início da doutrina Monroe, ok? Os Estados Unidos, tanto que eles não tinham grande interesse na África e nem no Oriente Médio, onde a Grã-Bretanha e a França tinham verdadeiros olhos gigantescos para essas áreas. O Japão acabava tendo seu interesse focado na Ásia. E os Estados Unidos, por uma necessidade de crescimento da sua agricultura, eles acabam também tendo um interesse muito grande nas ilhas asiáticas. Por que nas ilhas asiáticas? Porque essas ilhas tinham o guano, que é cocô de pássaro, que era que ainda é um excelente fertilizante para a agricultura. Então, os Estados Unidos até passam uma lei na década de 1870 falando que qualquer ilha que possuísse guano, a Marinha estadunidense poderia reconhecê-la como território estadunidense. Tá? Justamente para pegar esse guano. Tá certo? Então, a gente começa a observar essas características impressionantes que vão levar a um dinamismo e a um início de uma globalização como nós entendemos hoje em dia. Aqui são os primórdios dessa globalização que nós vivemos hoje em dia. Só que tem um detalhe. Essas ideias, essa visão de exploração que surge na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, fazem surgir também ideias de que essas potências imperialistas, elas eram superiores aos demais países, aos demais povos, o que vai levar à construção de uma série de ideias e teorias racistas. Até mesmo porque o racismo, nesta época, ele não era entendido como um sinônimo de preconceito, de intolerância étnica. Não. Nessa época, o racismo ele era entendido como uma ciência para definir quem eram os seres humanos superiores e quem eram os seres humanos inferiores. Tudo isso baseado em uma deturpação da ideia do Darwin, do evolucionismo de Darwin. Tanto é que essas novas ideias racistas, elas também serão conhecidas como darwinismo social, onde nós temos nessa luta evolucionista das raças humanas, aqueles que vão triunfar e aqueles que vão perecer. Tá? E dentro dessa dinâmica, como os europeus, os brancos europeus vão se entender como a raça superior, eles enxergarão a necessidade de levar essa superioridade para esse mundo não civilizado. E vão acabar criando a ideia de que os povos de cor deveriam ser civilizados. Logo, o imperialismo ele é bom para esses povos, já que está levando valores da civilização para essa gente. E simplesmente descarta, destrói. O imperialismo destruiu em muitas comunidades características individuais, características étnicas, sociais, culturais exclusivas
dessas regiões que foram dominadas pelos europeus, pelos americanos, pelos japoneses. Foram destruídas essas características, já que era tarefa do homem branco acabar com essa barbárie. O que os europeus chamavam de barbárie era o estilo de vida tradicional, a ciência, a cultura, a inteligência tradicional de povos antiguíssimos. Tudo isso baseado num preconceito. Tanto é que os europeus, eles consideravam essa missão um dever pesado. Tão pesado que eles falavam que era o fardo do homem branco. Ok? Beleza até aqui? E a gente vai ver esse imperialismo acontecer na África. Tanto é que se nós formos observar as fronteiras africanas, elas são extremamente retas, linhas retas. E por que isso? Porque no continente africano, os europeus simplesmente sentaram numa mesa na cidade de Berlim, em 1884, 1885, sentaram nessa mesa e falaram, ok, então vamos pegar aqui, vamos decidir qual território é de quem. E daí dividem entre franceses, ingleses, que ficaram com os maiores territórios na África, desconsiderando os povos tradicionais, as disputas e as alianças tradicionais, as características regionais do continente africano, certo? Dividem entre França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Bélgica. A Bélgica chegou a pegar o Congo, um território 10 vezes maior do que o território belga. Cara, você consegue colocar mais de 10 Bélgicas dentro do Congo. E aquele território era de propriedade exclusiva do rei da Bélgica. Então, a gente observa umas coisas insanas ali dentro. E sem contar a truculência, a violência. Já que nós estamos falando do Congo belga, só para vocês terem uma ideia, quando o rei belga começa a colonizar aquela região, ele não tinha dinheiro, ele não tinha condições para isso. E ele convoca o exército belga, ele contrata o exército belga. E ao fazer essa contratação, o exército belga vai para lá e eles encontram um território amplamente civilizado, com ordem, com lei, com estruturas políticas definidas, diplomacia tribal. Tem toda essa estrutura já arquitetada. E eles não têm tarefa ali dentro. Só que esse exército belga acaba fazendo esta, entre aspas, ocupação civilizacional, eles acabam não tendo tarefa e vão caçar. Só que é o seguinte, o rei belga ele tinha que fazer prestação de conta, esses soldados tinham que fazer prestação de conta. Cada bala disparada lá dentro tinha que ser justificada. Então, o que acontece? Na hora que esses soldados iam caçar utilizando a munição que tinha que ser descrita para cada bala disparada onde ela foi utilizada, eles começam a fazer o quê? Vão para vilarejos pacíficos, invadem esses vilarejos, sequestram algumas pessoas que ali estavam e amputam a mão dessas pessoas, apontando as armas para essas vilas, para os habitantes dessas vilas, e acabam amputando a mão de várias pessoas ali dentro. E para que isso? Para falar, ó, a gente está trazendo essas mãos aqui para comprovar as pessoas que nós tivemos que matar durante a rebelião que aconteceu na região XYZ. E isso vai gerando uma ojeriza da população regional contra eles. Isso é um dos casos que foi tendo. Tanto é que o continente africano não vai aceitar tranquilamente a ocupação, porque eles sabiam da violência e da truculência que era. Tá? Eles sabiam disso. E eles não vão aceitar tranquilamente
tá? Vai existir uma profunda resistência na África. Uma profunda resistência. Tá certo? Por exemplo, tivemos a rebelião de Ashanti, tivemos também rebeliões dentro dos territórios portugueses, na Guiné, em Angola, Moçambique, o Zaire, que vai ser uma outra parte do Congo, né, que era dominada pela Alemanha, vai presenciar uma série de rebeliões também. Tá? Aqui na página 262, 263, vocês podem encontrar detalhes sobre a partilha da África. Tá bom? Beleza? Só para vocês terem uma ideia, olha como era a divisão do território africano entre os europeus em 1880. Tá? Após 1885, quando se termina o Congresso, a Conferência de Berlim, olha como estava dividida a África. Certo? A partir de agora, todo o território africano fragmentado. Fragmentado entre as potências europeias. Tá? Beleza? A única região de África que não foi colonizada, ou melhor dizendo, as duas únicas regiões que não foram colonizadas pelo Congresso de Berlim foram a Libéria e a Abissínia. A Abissínia é a atual Etiópia. Ok? Foram os dois lugares que não foram dominados. O restante, todos ocupados pelas potências europeias. Ok? Beleza? A mesma coisa vai acontecer na Ásia. Os britânicos tinham o controle da Índia. E quando a gente fala em Índia, não é só a Índia que existe hoje em dia, o país Índia, mas pegava Bangladesh e Paquistão também. Certo? Ao ponto que os britânicos, especialmente durante o reinado da Rainha Vitória, eles tinham um diamante gigantesco na coroa. E esse diamante ele recebeu o nome de Índia, porque era a principal fonte de riqueza. Nessa época, quando a gente está falando no final do século XIX, o Império Britânico tinha duas grandes fontes de riqueza. A África do Sul e a Índia, que eram assim centros produtores de uma riqueza gigantesca, fosse ela mineral, fosse ela comercial. Por quê? A Índia sempre foi um país largamente povoado. E por isso também vale salientar que os indianos, ou melhor dizendo, os hindus, nunca aceitaram de bom grado o domínio inglês. Tanto que tivemos várias revoltas hindus, indianas. Entre elas, a revolta dos cipaios, tá, em 1857, entre outras revoltas. A Inglaterra também vai chegar a dominar a China, especialmente por conta da guerra do ópio, já que os britânicos eles eram traficantes de drogas para a China. Eles vendiam essa droga altamente viciante, que era o ópio. Tá bom? E, bom, a partir da vitória na Guerra do Ópio, simplesmente a Inglaterra vai impor um tratado totalmente enviesado, que vai prejudicar muito a China. Será o Tratado de Nanquim. E nesse tratado, só para vocês terem uma ideia, os portos chineses serão abertos para os mercadores ingleses. A Inglaterra vai passar a receber indenizações da China no montante total de 21 milhões de dólares. Beleza? Além disso, o Império Chinês vai perder parte do seu território, que era o arquipélago de pescadores de Hong Kong, que era uma região
excelente para você ter um protetorado inglês e manter o comércio com a Índia, com a China. Tá? Além disso, os britânicos passam a ter suas próprias leis dentro da China, e os britânicos só poderiam ser julgados a partir destas leis. Certo? Caso eles cometessem qualquer crime, somente essas leis britânicas impostas à China que poderiam ser utilizadas para julgar os ingleses. E para vocês terem uma ideia, como é que estava fragmentada a Ásia com relação aos britânicos. Perdão, com relação aos europeus. Olha como ela foi totalmente dominada. Totalmente, cara. Ah, professor, mas tem essa parte aqui que não tá não, né? Essa parte aqui. Olha a Rússia, onde ela tá. Olha a zona, essa linha tracejada é zona de influência. Olha como os russos tinham uma ampla influência. Olha a Inglaterra, como ela tinha um peso, uma influência homérica sobre a Ásia. Aqui nós ainda temos a Holanda, temos a França na Indochina, nós temos os Estados Unidos ocupando, certo? Nós temos o Japão presente também. Então, é uma coisa marcante esse momento final do século XIX. E ele vai gerar transformações tão significativas na economia e na política que as duas guerras mundiais que nós discutiremos ano que vem, elas serão resultados diretos da Segunda Revolução Industrial e desse processo imperialista. Porque uma série de brigas que vão ocorrer por conta do imperialismo europeu vão ocasionar as duas grandes guerras. Ok, meus jovens? Bom, espero que tenha sido possível compreender essa aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, só mandar uma mensagem aí que a gente conversa. Tá bom, gente? Meus queridos, se preparem porque agora vem o último vídeo e a última aula desta matéria linda. Tá bom? Até mais. Gente, parabéns. Bom que vocês conseguiram acompanhar até aqui. Fico feliz. Tá? Espero que tenham conseguido entender tudo que a gente está abordando. Caso fiquem dúvidas, entre em contato. Não esqueçam, mandem mensagem. Qualquer hora, qualquer momento, respondo a vocês. Tá bom? Meus jovens, nesse nosso último vídeo aqui, eu vou abordar com vocês o tema da expansão dos Estados Unidos, tanto territorial quanto econômica, e os reflexos que essa expansão gerou. Tá certo? A princípio, para nós entendermos como os Estados Unidos possuem essa configuração territorial de hoje em dia, é importante a gente entender algumas coisas. A primeira delas, após a sua independência, em 1876, né, mas assim, conferida em definitivo em 1785, os Estados Unidos vão presenciar um crescimento econômico imenso, promovido por conta do seu dinamismo interno já existente desde o início da colonização e também por conta de questões políticas, econômicas internacionais que vão demandando uma série de produtos gerados por eles. Especialmente produtos agrícolas, como o algodão, minério de ferro, produtos agrícolas como o algodão, tabaco, minérios como minério de ferro, manganês, cobre, zinco, tá? Produtos que acabam no século XIX sendo demandados amplamente pela crescente indústria inglesa, europeia e também pela indústria que surgia nos Estados Unidos, em especial na porção norte do território estadunidense. Porque vamos lembrar uma coisa que a gente discutiu lá sobre a independência dos Estados Unidos? Na porção norte,
os Estados Unidos eram urbanos, liberais e industriais. Enquanto que na porção sul, eles eram conservadores, agrários e escravocratas. Tá certo? Então nós temos essas diferenças aqui fundamentais. Enquanto que o sul produzia os gêneros que geravam uma riqueza absurda para os Estados Unidos por conta da exportação e da demanda que existia na economia internacional, o norte gerava uma riqueza interna que sustentava grande parte da população. Tá legal? Então, esse processo, esse dinamismo vai fazendo com que muitos imigrantes acabassem saindo da Europa por conta dos diversos conflitos que a Europa vivenciou ali ao longo do século XIX, acabam indo para os Estados Unidos, já que as possibilidades de crescimento econômico eram gigantescas, e os Estados Unidos se deparam com todo um território a oeste que eles poderiam ocupar. Só que não era um território vazio, era um território que haviam populações indígenas e também outras colonizações. Só que dentro do ideário norte-americano, que surge ali no final, ali no comecinho do século XIX, aquelas terras eram prometidas por Deus para eles, já que Deus havia conferido a eles a primazia de conquistar a América e assim promover a palavra de Cristo. Essa ideia ela será conhecida como destino manifesto. E essa noção de destino manifesto, sustentada por uma corrida por ter mais terras e em busca de riquezas, vai fazer com que o povo estadunidense comece a avançar em marcha larga para o oeste. Não interessa o que estivesse na frente, seria ocupado. E aqui a gente tem algumas características curiosas, né? Por exemplo, em 1848, que é um ano de intensas manifestações pelo mundo, vai surgir o destino manifesto, ele será escrito dessa vez, não será só uma ideia na cabeça e uma palavra solta ao vento. A partir de agora estará documentado em um livro com o mesmo nome, O Destino Manifesto, certo? E nos anos seguintes, leis, ideias e novas atividades vão surgindo que vão levar os norte-americanos a ocupar as terras do oeste. Especialmente, por exemplo, a partir de 1862, quando será criada a lei do povoamento, mais conhecido pelo nome inglês de Homestead Act. Beleza? Que simplesmente para cada terra, para cada indivíduo que fosse ocupar um lote de terra a oeste, o governo americano iria dar uma ajuda financeira, além de que o governo venderia esta terra conquistada através de guerras, acordos, certo? Traições, e concederia essa terra para este cidadão pela bagatela de $10, que, trazendo para os valores de hoje, representaria algo em torno de $1.000. Beleza? Então, com $1.000 você comprava um rancho. E ali naquele rancho você deveria cultivar alguma coisa. Alguma coisa deveria ser cultivada. E provavelmente você teria que cultivar algo lá para se sustentar. Então, era garantir a ocupação do território. Esse Homestead Act, ele de verdade foi uma grande reforma agrária que os Estados Unidos implantou, garantindo com que os pequenos produtores, os pequenos proprietários se proliferassem. E, isso aqui vai ser fundamental para a construção econômica dos Estados Unidos, já que essa pequena propriedade vai dar um gás imenso
imenso na produção manufatureira, já que muitos desses agricultores vão demandar equipamentos para sua agricultura. Equipamentos, vão demandar insumos, vão demandar armamentos para se proteger, já que não havia polícia, tá? E bom, tudo isso vai transformando o cenário norte-americano absurdamente, ao ponto que os Estados Unidos, que começaram com essas 13 colônias, ele se estenderá por todo o território da América do Norte, por todo não, né, mas por grande parte do território da América do Norte, indo da costa atlântica até a costa pacífica. E aqui tendo inúmeras questões envolvidas. Por exemplo, após a assinatura do Tratado de Paz entre as 13 colônias e a Inglaterra, que reconheceu sua independência, a Inglaterra concede os territórios a oeste para as 13 colônias, para os Estados Unidos. Na sequência, em 1803, o presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, compra da França o território da Louisiana. Por quê? Napoleão Bonaparte estava precisando de grana para começar todo o seu empreendimento de guerra e construção da indústria francesa. Tá bom? Além disso, os Estados Unidos também compram da Espanha a região da Flórida, já que a coroa espanhola estava precisando de dinheiro para financiar as batalhas contra os revoltosos, os rebelados das suas colônias na América. Tá bom? Em 1818, os Estados Unidos acabam incorporando a região de Minnesota, tá? Acabam incorporando aquela região, mas assim, uma disputa, uma coisa muito controversa, que foi uma disputa entre indígenas, ingleses e estadunidenses, foi uma coisa bem covarde, aconteceu ali um massacre verdadeiro, tá? E, assim, na sequência nós temos, por exemplo, o Texas, que declara a independência do México, porque muitos dos agricultores que existiam no Texas e boa parte da população urbana que existia lá eram de imigrantes dos Estados Unidos que foram para o México, olha que curioso, né? Aproveitar a vida boa que existia lá e a fartura de terras. E depois eles acabam orquestrando uma independência do Texas que acaba sendo incorporado alguns anos depois pelos Estados Unidos. Tá? Uns 2 anos depois da independência do Texas. E bom, na sequência o Oregon acaba sendo comprado, acaba sendo feito um acordo com a Inglaterra de proteção, de auxílio e comércio, e a Inglaterra acaba concedendo os territórios do Oregon para os Estados Unidos, tá? Inclusive até mesmo porque o Oregon estava amplamente ocupado por estadunidenses, ou seja, hoje em dia que eles berram tanto, brigam tanto, falando que os imigrantes querem destruir os Estados Unidos, eles foram conquistando terras, simplesmente ocupando o território que não era deles, matando população local que não era favorável a eles, certo? Subornando as elites locais e também fazendo acordos de compra de territórios. Aí nós temos, por exemplo, em 1846, o início da guerra entre os Estados Unidos e o México, certo? Ali por volta de 1843 e vai se estender até 1846, quando o México perde essa guerra e concede o território da Califórnia para os Estados Unidos. Califórnia, Nevada e Arizona. Alguns anos depois, os Estados Unidos compram os territórios do Rio Grande, certo? Que vão fazer parte da construção, e assim nós temos a formação do território continental dos Estados Unidos.
anos depois, já quase no final do século XIX, os Estados Unidos compram o Alasca da Rússia. Por quê? Ali na década de 1860, a Rússia tentou iniciar um processo de industrialização. Só que eles não tinham dinheiro para começar isso. O czar Alexandre II, ele não tinha grana para começar esse empreendimento. Então, um dos modos de conseguir é vendendo terras. Ele vende o Alasca, que era uma região longínqua, era um território da Rússia na América. Putz, os russos mal conseguiam controlar aquela região, vende para os Estados Unidos, que simplesmente compram esse território sabendo que existiam algumas vantagens, algumas jazidas minerais ali, compram esse território e hoje em dia é altamente explorado, especialmente pelas reservas de petróleo que existem lá. Né? E constrói-se assim os Estados Unidos que nós conhecemos hoje. Tá certo? Nos Estados Unidos, que como vocês podem ver, odeiam imigrantes, mas que foi forjado pelos imigrantes. Certo? É o seguinte, essa expansão para o oeste, ela vai gerar problemas. Entre esses problemas, nós teremos um sério atrito entre o modelo econômico, social e político do norte e o modelo econômico, social e político do sul. Por quê? O norte industrializado, ou melhor dizendo, em processo de industrialização, com mercado interno forte, baseado no trabalho livre, enquanto que o sul era agrário, um trabalho escravo, onde toda a sua economia era dependente do mercado externo. E ali basicamente funcionava o sistema de plantation, que era a base da economia. Então, nesse atrito que acaba existindo entre esses dois modelos, vai surgir um problema muito grande na década de 1840, 1850 e que vai explodir de vez na década de 1860. Por quê? Em 1840, surge uma disputa. O que fazer com esses novos territórios que nós estamos conquistando? O sul bate ao pé que eles deveriam escolher se eles seriam escravocratas ou não. O norte bate ao pé que não, eles não deveriam ser escravocratas. Então vai surgir, quando o território do Kentucky se torna um estado pertencente a essa organização, a essa união, tá? Vai surgir o compromisso do Kentucky, no qual fica definido que os estados, a partir de um determinado paralelo, tá, os estados que fossem surgir ao norte dele seriam estados sem escravidão e ao sul seriam estados com escravidão. Beleza, fica acordado isso, até chegar na Califórnia. Quando chega na Califórnia, na década de 1850, e a Califórnia se torna um estado, ela deveria ser um estado escravocrata. Mas como a Califórnia era um estado urbano, já nasce sendo um estado urbano, por quê? Era um estado que surgiu na exploração de ouro, na exploração do ouro. Então, ali, toda a exploração do ouro é centrada nas cidades. Então, é uma sociedade urbana, é uma sociedade tecnológica, é uma sociedade com tendência a ser uma sociedade industrial. Ela não aceita a escravidão. E ela não quer a escravidão. E ela não aprova, gerando um problema muito sério na década de 50. Tanto é que vai surgir o compromisso de Townsend, no qual fica definido que a partir desse compromisso, ali em 1854, que cada estado iria escolher escolher na sua Constituição se ele seria escravocrata ou não. O problema está quando vai chegar em Kansas.
Em Kansas vai surgir um problema muito sério, que vai obrigar a União a intervir. Isso aí a gente está falando finalzinho ali, finalzinho da década de 1850, volta de 1858. Por quê? No Kansas fica provado que não era para ter a escravidão, mas acontece uma reviravolta, os democratas dão um golpe de Estado no estado do Kansas e impõem que tem que existir, que tem que ser escravocrata. Acabou. O governo central envia suas tropas para lá para acabar com a desordem. E vira e fala, agora, quer saber? Vocês que decidam aí. Eleições convocadas, constituinte convocada, vamos lá, definam. E daí, os democratas, que era a elite agrária, escravocrata do Kentucky, consegue fazer com que a Constituição seja escravocrata, ou seja, Kentucky é o Kansas vai ser um dos estados escravocratas. Beleza. O negócio estava muito tenso ali. O problema é que, na eleição de 1860, a situação fica extremamente tensa. Por quê? Nessa eleição, acaba sendo eleito um candidato que ele nunca falou nada contra a escravidão, mas também nunca falou nada a favor. E para os estados do sul, esse candidato, ele era um abolicionista, um cara a favor da abolição. E na hora que ele é eleito, esses estados do sul vão tomar uma atitude. Quem que era a figura? Abraham Lincoln. Ele é eleito presidente dos Estados Unidos em 1860 e por conta da sua eleição, ele acaba gerando um mal-estar entre os estados do norte e os estados do sul, que levam a Carolina do Norte, entre outros estados, a abandonarem a União. O problema é que isso era ilegal. Tá? Até hoje é ilegal isso nos Estados Unidos. Se você faz parte dele, você não pode deixar de fazer parte. E isso daí faz com que a União entenda que é uma rebelião que está acontecendo e tem que intervir nessa rebelião. Tanto é que vai e manda o exército para cima. E o exército cai quebrando o pau. Tá bom? Cai quebrando o pau. Esses estados que vocês estão vendo aqui, ó, que estão em rosa, eles serão os estados que se rebelarão, que serão conhecidos como os Estados Confederados. Enquanto que todo o restante dos Estados Unidos, que em amarelo, são os estados da União. Ou seja, tudo isso aqui em amarelo é conhecido como o Norte e aqui em rosa o Sul. Existem 3 estados aqui, que é a Virgínia Ocidental, Kentucky e Missouri, que eles eram estados escravagistas, mas que continuaram com a União. Beleza? E a guerra ela vai se estender de 1861 a 1865. Uma guerra, assim, uma das guerras mais sanguinárias que os Estados Unidos já participou. E uma das guerras mais sanguinárias que já aconteceu no território americano. Lá do Canadá até a Argentina. Beleza? Só para vocês terem uma ideia que essa guerra foi tão sanguinária, mas tão sanguinária, que ao chegar no fim dela, o Sul vê assim, em torno de 20% da sua população dizimada. Tá? E ela tem alguns estágios curiosos. Por exemplo, essa guerra ela tem como princípio básico a questão da escravidão. Tá? O modelo nortista contra o modelo sulista. Tá bom? E assim, a batalha ela vai se tornando tão intensa, mas tão intensa, que os Estados Unidos começam a aprovar inúmeras medidas abolicionistas. Até que no dia 1º de janeiro de 1863, é promulgado nos Estados Unidos a Lei de Abolição dos Escravos, que acaba de vez com a escravidão em todo o território norte-americano.
ou melhor dizendo, em todo o território estadunidense, inclusive nos estados rebeldes da Confederação. Tanto é que quando a guerra termina em meados de 1865, o Sul tem que abdicar da escravidão. Tem que abdicar. E a partir de então, o Norte impõe ao Sul o seu modelo social, político e econômico, onde não existe a escravidão e a indústria passa a ser o norte condutor da economia americana. Tanto é que, enquanto antes da Guerra de Secessão, aqui da Guerra Civil dos Estados Unidos, o Sul impunha ao governo da União, à Federação Estadunidense, uma agenda de abertura comercial para o mundo. Após a Guerra de Secessão, com a vitória do Norte, os Estados Unidos passam a se tornar um Estado totalmente protecionista. Totalmente protecionista. Tá? E o detalhe vale ressaltar aqui, que apesar da escravidão ter acabado em 1863, não houve reparações a favor dos afro-americanos, certo? Não houve reparações para eles. Eles não tiveram nenhuma indenização, assim propriamente dita. Tá? Eles não tiveram acesso a leis de direitos, não foi conferidos a eles direitos sociais definidos na lei. Tanto é que essa população só vai ter acesso pleno a direitos a partir de 1965. 100 anos depois. Certo? E, assim, isso é importante declarar. Por quê? Por não terem recebido a lei de direitos junto com a abolição, em 1871 começarão a ser aprovados nos estados e depois no governo federal as leis Jim Crow, que eram as leis segregacionistas. Inclusive, por conta dessas leis segregacionistas, surgirão associações racistas, como a famigerada Ku Klux Klan, que perseguia negros e negras, os intimidava e os assassinava. Enforcava negros e negras em praça pública, pessoas que não tinham nada a ver. Enforcavam e deixavam essas pessoas penduradas em praça pública. Ateavam fogo nas casas, nos comércios, nas igrejas dos negros e nos próprios negros. Certo? Ela foi proibida ainda no século XIX, ainda hoje ela é proibida. Mas inúmeros supremacistas brancos ainda andam e professam a sua ideologia nos Estados Unidos. Por exemplo, existe um homem lá chamado David Duke, que ele era o líder da Ku Klux Klan, até ela ser definitivamente banida dos Estados Unidos. E ela foi banida, porém, ainda existem vestígios, porque a lei dos Estados Unidos permite que esse tipo de associação exista utilizando a defesa da liberdade de expressão. Então, isso aqui é curioso notar. E também vale ressaltar que essa população negra, após a abolição, ela foi extremamente próspera. E o que leva a uma série de violações contra ela, promovida por esses racistas. Tá? E vale ressaltar que os Estados Unidos eram uma região tão próspera, mas tão próspera, cara, que assim, o crescimento econômico que eles tiveram após a Guerra de Secessão, incentivado pelo árduo trabalho da população, incentivado pelo árduo trabalho dos negros libertos também,
certo? Vai fazer com que os Estados Unidos surjam como uma das maiores potências industriais. E a partir de 1890, os Estados Unidos já passam a ser considerados a maior potência econômica do mundo. Especialmente quando os Estados Unidos começam a se lançar aos mares. Começam anexando o Havaí, começam auxiliando Cuba na sua guerra de independência e começam a impor em todo o território americano o corolário Roosevelt, também conhecido como a política do Big Stick. Simplesmente, você conversa com os países, os Estados Unidos aceitavam, negociavam, tudo mais. Mas caso tivesse algum atrito, algum probleminha, cara, já era porretada, invasão, ocupação, ataque, sanção, não interessa. E isso aqui vai definir muito a relação dos Estados Unidos com os países americanos. Qualquer coisa que um país aqui faça que não agrade os Estados Unidos, já é uma sanção econômica, já é uma invasão, já é a iniciativa, a indução de um golpe de Estado. Tá bom? Beleza, até aqui, gente. E bom, só para vocês terem uma noção, essa política do Big Stick, ela vai ser tão pesada, mas tão pesada, que uma série de golpes de Estados que nós vamos ver pela América vão ser promovidos pelos Estados Unidos. Brasil em 64, Chile em 73, Argentina em 75, tá? Inúmeros golpes de estados que vão pipocando vão acontecendo pelos Estados Unidos. Inclusive a invasão da Nicarágua, a invasão do Panamá, a própria independência do Panamá vai ser uma influência dos Estados Unidos simplesmente porque eles queriam construir o canal do Panamá. Simplesmente para isso. Eles não queriam dar esse poder para a Colômbia, que a Colômbia tivesse controle do canal. Então eles criam o Panamá, um país independente, que fica sob seu comando. Até hoje está sob seu comando. Tá bom? Até hoje. Mas professor, aqui no livro está falando que em 1999 o canal do Panamá foi passado para o Panamá. Sim, foi passado, mas a presença estadunidense lá até hoje é fortíssima. E hoje em dia, vale ressaltar uma coisa, né? Hoje em dia, o domínio estadunidense, ele não se dá tanto pelo exército, mas sim pelo dólar. Tá? Mas aí é um assunto muito mais complexo para um outro momento e uma fase que nós discutiremos ano que vem. Meus queridos, assim nós encerramos este gracioso livro, tá bom? Meus jovens, um grande beijo, forte abraço para vocês. Tenham um bom final de ano e nos vemos ano que vem, tá bom? Se cuidem, se protejam, cuidado que o corona tá pegando forte e até mais. Tchau, tchau!